Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo do canal e como prometido para vocês, vamos falar aí de mais um mito aí referente ao bom selvagem e também vamos falar aí desses estereótipos de anti-herói que nós gostamos muito, né? O Batman, Wolverine, Conan. Primeiramente, vamos começar com a famosa frase, né, do bom selvagem de Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Isso aí tem muito a ver aí com a psicanálise. A gente vai ordenar essa frase aí, esse pensamento aí, segundo a psicanálise. Como nós sabemos na psicanálise, na verdade nós nascemos id, né? Nós nascemos só com desejos, com pulsões, né? Desejos de vida e desejos de morte. Por isso que a criança ela é puro desejo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquela coisa. Ela não entende muita coisa da moral, né, que seria o superego, a religião, os costumes, ela não entende muito ainda. E ela vai formando o ego, depois mais ou menos por 5 anos, e daí depois começa o superego aí também começar a moldar o ego, né? O ego vai ter que conseguir aí nessa luta aí conseguir equilibrar essa luta entre o id e o superego. E como isso aí tem tudo a ver com essa frase, né? Que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Será que isso é verdade? Será que esse mito aí do bom selvagem realmente se aplica? Porque se nós formos analisarmos aí uma pessoa que tem o id, né? Supostamente o homem que nasce bom, né? E depois a sociedade o corrompe. O psicopata, ele não tem o superego, ele é amoral, ele não tem a moral, né? Ele até conhece a moral, mas ele não tem a moral. Então, ele é um psicopata para a sociedade. Então, seria um homem, uma pessoa, um adulto que seria só desejo. Ele tem os desejos, as pulsões dele de vida, pulsões de morte. Então, claro que vão ter outras influências aí, questão materna, questão paterna, mas a grosso modo, ele é id, ele é só desejo. Então ele faz tudo que ele deseja, ele não tem moralidade nenhuma, ele age da forma que ele quiser. E então isso aí seria o selvagem, né? O que é só pulsão, é só desejo. E isso a gente vê em muitos anti-heróis, né? Principalmente aí o Conan, o Wolverine. A gente vê um id muito forte neles, inclusive chegando a muitas vezes chegar à psicopatia, né? O Wolverine, por exemplo, ele às vezes entra em transe animal e às vezes ele quase ataca os membros da própria equipe, os amigos dele. O Conan também não é muito diferente. O Conan ele é um bom exemplo, né? Que a sociedade vê ele como um selvagem. Só que existem selvagens mais selvagens que eles. Por exemplo, os Pictos, né? Os Pictos, que seriam o bom selvagem, né? Aquele cara lá que cresceu junto com a natureza. Os Pictos, eles são canibais, né? Eles fazem sacrifícios humanos para os deuses dele, um monte de coisas assim que na visão da sociedade é um absurdo. Eles comem entre eles, comem líderes da outra tribo, os costumes dele. Será que isso aí seria visto como bom? Eis a questão. E aí, Rousseau, vem aí responder aí. Isso aí seria bom? E por outro lado tem a sociedade, que o Conan também tem contato com a sociedade e ele acha a sociedade cheia de vícios, né? Às vezes leis que não tem sentido nenhum para ele. A questão da religião, por exemplo, a religião do Conan é Kron. O Kron ele não fala nada para você, você nem reza para Kron. Ele é só a divindade, assim, que às vezes o Conan, principalmente lá no filme, ele pede para ele ter uma luta justa, porque é isso que Kron gosta, de uma luta justa. Se vai morrer, se vai rezar, não interessa. Pra Conan não interessa. Então o Conan muitas vezes ele é muito id, né? Eu lembro que quando ele trabalhava lá como mercenário, os tempos dele de juventude mercenário, ele chega lá numa tribo lá, só sobrou as mulheres lá para lutar e mesmo assim ele massacra todo mundo, sendo que aquelas mulheres estavam simplesmente aí defendendo a aldeia delas de massacres e roubos que estavam acontecendo por aquele exército lá que o Conan era mercenário. Então você vê aí que muitas vezes a moralidade dele também não está muito bem implementada.
na sociedade ciméria, né, tem, claro que a pequena sociedade, por mais selvagem que ela tem algumas regras, né, mas mesmo assim você vê que os sumérios eles são bem bárbaros mesmo, eles são, por isso que chama Conan o Bárbaro, né, ele sei lá, com 8 anos ele mata outro garoto da tribo. Se fosse em qualquer outra tribo, assim, ali vale a lei do mais forte, né? Se fosse outra tribo, ele seria expulso, ele seria morto pelos pais do garoto que morreu, qualquer outra coisa do tipo, né? Se houvesse alguma lei. Então, mas mesmo assim, ele ainda enfrenta os Pictos que são mais selvagens ainda, que foi o que eu falei pra vocês. Então ele fica nesse contraste. Ele seria um ego que às vezes, muitas vezes ele recorre pro id e tem uma pequena moralidade mais pra frente. Aí você vê, depois que ele passa essa juventude meio conturbada dele, ele tem algumas tendências a ceder pro superego. Então ele vê que tem um monte de ladrões lá pegando uma moça. Ele vai lá resgatar a moça por mais que ele não ganhe nada com isso. Tem um monstro atacando uma aldeia. Ele vai lá lutar contra esse monstro por mais que ele não ganhe nada com isso. Né? Então tem esses momentos aí de superego dele também. E também voltando aí falar do Wolverine, o Wolverine ele já é uma sociedade, ele já vive numa sociedade, então o superego é muito mais presente ali na, na, na mentalidade dele, é muito mais presente, e a não ser quando ele entra nesse estado animal dele, que ele se transforma totalmente em pulsões de vida e pulsões de morte. Pulsões de vida no caso dele sobreviver, pulsões de morte dele matar todo mundo, todo ser. Mas mesmo nessas pulsões de morte, quando ele está nesse estado selvagem, ainda existe um resquício de moralidade nele, que às vezes ele impede ele de matar uma mulher. Por exemplo, quando tem o projeto Arma X lá, que os caras zoam com ele totalmente, implantam adamantium nele, ele entra num estado selvagem, ele ataca todos os cientistas, mas ele poupa a mulher. Inclusive, eles fizeram isso como uma simulação mental nele, e os cientistas que querem ele como uma máquina de matar, né, eles até acham ruim que ele poupou a mulher, porque você vê que a linha ainda tem um resquício de moralidade dentro daquela instância selvagem dele, ainda tem alguma coisa que controla lá, um resquício do superego, do ego ali, que consegue ainda controlar para ele não passar de certo limite. E agora falando dos livros que eu li, eu tinha falado para vocês desses daqui, né, Pines, que virou um seriado, até hoje eu não consegui achar ele. E também tô lendo aqui, né, a Apologia de Sócrates, na verdade é o julgamento de Sócrates aqui. Esse daqui é muito bom, gente, tem muita suspense psicológico, é surpreendente as coisas que acontecem ali no final, você acha que é alguma coisa, o que está acontecendo ali, você não entende nada. O personagem também não entende nada que está acontecendo, ele acha que ele está ficando louco. E daí de repente você vai ver no fim da história, te surpreende muito. Gostei bastante desse livro aqui. E aqui a Apologia a Sócrates, ele fala do julgamento. Aí você vê que ele é um dos grandes filósofos gregos. Ele prefere morrer, né, morrer da vida, por mais que o julgamento dele foi injusto, as acusações dele foram injustas, ele prefere morrer para defender as leis, para que as leis ainda continuem sendo cumpridas, para que a sociedade ainda continue, para ele não ser um revoltoso contra a sociedade, do que ele fugir, que é uma oportunidade que ele tem aí, que um dos amigos dele dá essa oportunidade para ele. Então por quê? Você vê que o superego, a moralidade é muito forte ali na sociedade, pelo menos para ele, né, para o filósofo, é muito forte a presença dessa moralidade, dessas leis, da religião, é muito forte aí para esses filósofos. Platão, depois vou começar a ler o livro do Platão, depois que agora que eu terminei esses dois, vou começar a ler ele. Então você vê que é bem presente o superego, é bem marcante. Tanto é que você vê ao ponto dele se sacrificar
para ele não ir contra essas leis que existem lá em Atenas na época dele. O que a gente tira de conclusões aí sobre id, ego e superego? Que a gente tem que ter um ego bom, um ego forte. Não no sentido de ser egocêntrico, mas a gente tem que ter um ego capaz de saber controlar o id e também saber controlar o superego. Porque os dois extremos são perigosos. Você vê aí que um homem sem moralidade é um psicopata. Um homem cheio de moralidade, ele vai tomar ações também que podem ser consideradas de psicopatia. Então, um fanático religioso que não é averso a qualquer outra religião. Então ele vai sair para matar os outros, né? Vai sair. Ou ele não concorda com o partido político ou com o político do outro. Ele vai lá, vai partir para ignorância, vai lá entrar para confronto físico, vai tentar matar a pessoa, né? Então você vê que os dois extremos são perigosos. Por isso que nós temos que trabalhar muito bem o ego. E a psicanálise, ela ajuda, né, as pessoas a reforçar esse ego para ela ter um controle melhor aí desses dois radicais aí que existem dentro da mente humana. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir e fazer sua inscrição no canal para mais psicanálise. Um abraço, fui!